Pessoal, no último vídeo nós falamos um bocadinho sobre notas, oitavas, intervalos, sétimas, escalas e, recapitulando, uma nota é um som isolado ou a representação unificada do timbre de um instrumento musical. Uma oitava é um conjunto de 8 notas, normalmente existindo uma repetição de notas entre o primeiro e o oitavo grau, não é? Primeira e oitava nota. Uma sétima é um conjunto de 7 notas ou distanciamento entre a primeira nota e a sétima nota. Já uma escala é vulgarmente um conjunto de 7 notas que obedece o intervalo entre as mesmas. Mas, falar da escala cromática, nós iremos ver que a mesma possui 12 notas. Notas estas que são chamadas de naturais e acidentes. E ilustramos no teclado as notas naturais e estes mesmos acidentes. Uma oitava possui 8 notas com distanciamento entre ambas. Foi assim dito por nós. Assim sendo, a escala de Mi menor terá como oitava a nota Mi. Daí a razão de dizermos que o primeiro e o oitavo grau têm o mesmo nome. A escala de Fá sustenido maior terá como oitava a nota Fá sustenido. E terá como tônica, que é a primeira nota, a nota de Fá sustenido. Daí dizermos que o primeiro e o oitavo grau, dentro de uma oitava, possuem a mesma nomenclatura, o mesmo nome. As notas, como já havíamos dito, são as representações unificadas do timbre de um instrumento musical, ou simplesmente são sons isolados. Uma nota é um som isolado. Quando eu toco a nota Dó, eu estou a tocar um som unificado. Quando eu toco a nota Fá sustenido, estou a tocar um som unificado, um único som, um som isolado. E o que é um som? Um som é uma magnitude longitudinal. O que é uma magnitude longitudinal? Bem, ao falar de magnitude, dá-nos a sensação de uma representação, podendo ser geográfica, gráfica e tudo mais. E ao falar de longitudinal, como o próprio nome diz, longitude, estamos aqui a falar, a nosso ver, de uma distância ou um percurso a ser trilhado por alguém. Desta feita, a magnitude longitudinal, a nós dá-nos a entender que o som é uma representação de uma caminhada, se assim podemos dizer. Ou seja, um caminho percorrido por uma representação. Como podemos desmistificar isso? Som. Ra. 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 Hup. Hup. Ha. Hup. São sons diferentes. He. Hi. Ho. He. He. Hi. He. Sons diferentes. He. He. O caminho a ser percorrido por uma representação. Bem, Ari representa ou ilustra a nota Dó. Dó. Eu estou a representar ou a ilustrar a nota Dó. E dentro da minha representação existe um caminho, existe uma diferença, existe um intervalo temporal. Se eu disser Dó,
não é a mesma coisa de que Dó. Assim sendo, o som é uma magnitude longitudinal. É o caminho a ser percorrido por uma representação ou por uma ilustração. Para hoje, nós iremos dar continuidade ao assunto escalas, notas, oitavas, sétimas e intervalos, mais propriamente a notas, oitavas, auxiliando hoje os temas ritmo, melodia, harmonia, que são consideradas as características da música, e também as propriedades do som. Uma nota, como dissemos, é a representação unificada do timbre de um instrumento musical. Assim sendo, se eu digo a nota, ou se eu faço a nota Fá sustenido, não é? Fá, Fá sustenido, Fá, 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 Fá. Existem diferenças na forma como eu elaboro essa nota ou não. Dentro disso, iremos analisar as propriedades do som. Se eu digo Fá, não é a mesma coisa que Fá. Assim sendo, existem propriedades do som. Dissemos que a nota é a representação unificada do timbre de um instrumento musical. E o timbre é uma propriedade do som. Quando nós fizemos Dó e fizemos Dó, 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 percebemos que o som começa a ficar mais alto. A esta propriedade do som nós chamamos altura. Quando nós ficamos a ilustrar a nota Mi das seguintes formas: Mi, 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 nós percebemos que existem diferenças entre a ilustração primeira e a ilustração segunda. E esta diferença está na intensidade. Um som é mais intenso do que o outro. Assim sendo, falamos do timbre, da altura e da intensidade e finalizamos dizendo que vulgarmente são 4 as propriedades do som conhecidas a nível mundial, em que a quarta propriedade é a duração. Dó, 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 Dó. Um dos sons dura mais do que o outro. Assim sendo, são 4 as propriedades do som: timbre, altura, intensidade e duração. As características do som, como dissemos, são 3: ritmo, melodia e harmonia. O ritmo define o andamento e o tempo da música. A melodia é a sucessão de sons isolados ou a sucessão de sons unificados para representar o timbre de um instrumento. Simplificadamente, melodia é a sucessão de notas. A harmonia é a simultaneidade de sons isolados ou a simultaneidade da unificação do timbre de um instrumento. Simplificadamente, a harmonia é a simultaneidade de notas. É tocar as notas ao mesmo tempo. Melodia é tocar as notas uma atrás da outra. O ritmo é para definir o andamento e o tempo da música. Recapitulando, notas, som unificado
ou representação unificada do timbre do instrumento musical, ou ainda um som isolado. Uma oitava, conjunto de 8 notas que obedece uma distância entre ambas. Esta distância entre ambas as notas de uma oitava ou um conjunto de 8 notas é chamado de intervalo. Toda a distância entre uma nota e outra dentro de uma oitava é chamada de intervalo, seja ele intervalo de segunda maior ou menor, terça maior ou menor, quarta maior ou menor, quinta maior ou menor, sexta maior ou menor, sétima maior ou menor. Uma escala é normalmente um conjunto de 7 notas, mas poderá haver uma escala, que é a escala cromática, que engloba vulgarmente 12 notas. Uma sétima é a distância entre a primeira e a sétima nota, ou o conjunto de 7 notas em que vigora ou primordialmente é falado mais sobre a distância da primeira e da sétima nota. Um intervalo é o distanciamento entre duas notas ou uma pausa existente entre as duas notas. Propriedades do som: timbre, que é o tipo de som; altura, que é a variação do som, podendo ser mais grave, mais agudo ou médio; intensidade é o volume do som, podendo ser mais intenso, dó ou não; e por último, a duração, que é o tempo que cada um dos sons dura. Dó, dó. Ritmo define o andamento e o tempo da música. Melodia, sucessão de notas. Pim bom bom, 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 pim bom bom. Harmonia, notas tocadas simultaneamente. Assim sendo, esperamos que você tenha entendido o que é uma nota, o que é uma oitava, quais as propriedades do som e quais as características do som. Voltaremos a frisar os mesmos temas no vídeo seguinte. Obrigado.